Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto, com muita cobrança, com muita pressão aí, né, nessa semana que se inicia, e o vascaíno, torcedor aí querendo saber cadê as contratações, cadê os reforços. Então a gente vai destrinchar, fazer um resumo aqui de todas as negociações envolvendo aí possíveis contratações que o Vasco venha fazer no decorrer dessa semana. Vamos falar também sobre saídas de alguns jogadores aí do atual elenco do Vasco, uma já praticamente confirmada, outra já confirmada e outra aí que pode vir a acontecer também para o futebol argentino. E vamos também falar um pouco sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro após mais uma rodada, né? Rodada essa que o Vasco não jogou, né? Acabou folgando devido ali ao compromisso do América Mineiro na Copa do Brasil, e também já falar um pouco sobre o próximo jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense no próximo final de semana, com estreias aí de novo treinador e também de Gary Medel. Então eu já convido todos vocês a assistirem o vídeo até o final para ficarem aí por dentro, né, de todas as notícias e todas essas informações. Peço também aquela colaboração, né, aquela ajuda de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, aquela curtida lá embaixo do vídeo. É um botão, ó, com o dedo para cima, você clica nele e aí o YouTube vai divulgar, né? Ele vai compartilhar esse vídeo com mais torcedores vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. E quero também convidar você, né, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para você vir fazer parte da nossa família, né? Para você dar uma oportunidade para conhecer o nosso trabalho, se inscrevendo aqui no canal. É só você correr lá embaixo do vídeo. Se você está assistindo com o celular deitado, vira ele de cabeça para cima, né? Clica naquele botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se. Se inscreva aqui no canal e não esqueça também de ativar, né, o sino das notificações, que também fica lá embaixo do vídeo, né? Um botão pequenininho que fica lá embaixo, logo ao lado daquele botão vermelho, para você poder receber, ó, aqui no seu celular, um aviso, uma notificação, né? Um recado do próprio YouTube assim que os nossos vídeos são postados. Lembrando que a gente todo dia faz vídeo, de manhã cedinho. Você já acordou? Vem aqui no YouTube que o nosso vídeo já estará aqui para você assistir. Depois, às 4 horas da tarde, nós fazemos o segundo vídeo, a segunda edição. E às 8h30 da noite a gente tem o terceiro vídeo e a nossa live, né? O nosso ao vivo, quando a gente entra aqui para poder resenhar, responder perguntas, trazer aí as últimas novidades da noite do Vasco. Então corre lá, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família. E outro recado importante, na verdade, é uma dica para você que curte, né, não só acompanhar tudo relacionado ao Vasco, mas que você gosta de futebol no geral. Por exemplo, rodada do Campeonato Brasileiro, né, se encerrando ontem, você pode, por exemplo, ter aí acesso a todos os gols, melhores momentos, estatísticas, tudo isso de graça no OneFootball. Além de tudo isso, ainda tem notícia, tem jogos em tempo real com imagem, e tudo que você tem que fazer é fazer o download do aplicativo, ou apontando a sua câmera para esse QR Code que está aqui no cantinho da tela, ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo, só você clicar e aí instala no seu celular. E o melhor de tudo, totalmente gratuito, de graça, não tem que pagar absolutamente nada. Beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre a situação do Vascão, né, no Campeonato Brasileiro, que não é nada boa. A gente sabe, está aí mais do que, enfim, já sabemos que o Vasco segue na zona de rebaixamento, até porque não jogou nessa rodada, né? E tivemos alguns resultados bons para o Vasco e também resultados ruins. Resultado ruim foi a vitória do Cuiabá sobre o Fortaleza fora de casa, né? O Cuiabá começa a descolar, começa ali a ganhar uma margem de gordura ali para o Vasco nesse momento, que é um tanto quanto assustador, mas também tivemos ali a derrota do Santos e a derrota do Bahia, né? Dois adversários diretos aí nessa luta contra o rebaixamento. O outro time ali, que é o Corinthians, não jogou, né? Folgou porque tinha aquela partida contra o América Mineiro, então o Corinthians acabou não atuando, né? Então segue também com 15 pontos ali, com 6 pontos de vantagem para o Vasco da Gama. O Vasco aí seguiu fazendo a sua preparação, né? Teve treinamentos aí totalmente integrais no sábado e no domingo. O Ramon Dias não deu folga para ninguém. O Ramon Dias aí tá trabalhando forte, diga-se de passagem, né? Treinamentos ali muito dedicados à parte física
física, por exemplo, né, a parte que o Vasco vinha pecando muito nos jogos, vinha cansando no segundo tempo, não estava conseguindo entregar, né, com intensidade nos jogos, e o Ramon, entendendo essa falha ali do Barbieri anteriormente, né, decidiu que nessa semana de preparação aí, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, o foco seria muito na questão física e também na questão tática, né? Ele quer mudar a cara do Vasco, né? Da como que o Vasco vai jogar. Ele quer manter mais a posse de bola, ele quer marcar adiantando as linhas, né? Então, ou seja, quando o adversário estiver saindo com a bola, o Vasco vai ter aí aqueles dois jogadores marcando pressão, o centroavante também chegando lá na frente para tentar já roubar essa bola na saída de bola. Então, muitas mudanças que a gente pretende ver já nessa próxima partida contra o Atlético Paranaense, que acontece, né, no próximo final de semana. Teremos a estreia do Ramon Dias no banco de reservas, ali comandando a equipe, e também teremos a estreia do Gary Medel, né, o nosso volante, capitão da seleção chilena, que vai ter aí a primeira oportunidade de mostrar, né, todo o seu leque ali, né, de marcador, um cara que é muito explosivo, um cara que vai trazer muita experiência, muita maturidade para esse elenco do Vasco. Ainda não temos o camisa 10, ainda não temos aí o novo camisa 9, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no decorrer do vídeo. E aí a grande dúvida, será que o Pedro Raul vai jogar? Ele está praticamente negociado, está praticamente vendido, né? Acredito que o Pedro Raul é carta fora do baralho, né? Acredito que não vai para o jogo. Outro jogador que também não vai para a partida é o Juan Cruz, também negociado, ou seja, perdemos os nossos dois centroavantes. Então, o treinador aí, né, o Ramon, vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que aí, né, fazer de tudo para poder conseguir, com o que ele tem em mãos nesse momento, entregar um time forte, um time intenso, um time dedicado e um time que vai conseguir essa vitória, né, para tirar o Vasco dos 9 e pular para os 12 pontos. Eu tô muito confiante, eu tô com uma expectativa muito boa para que esse trabalho já inicial, nesse impacto de primeiro momento aí do Ramon Dias junto com a sua comissão técnica, venha nos trazer resultados positivos. Acho que o Vasco vai sair com a vitória, né? Tô muito confiante que jogando em casa, em São Januário, mesmo sem público, a gente vai conseguir esses 3 pontos aí, né? Contra um adversário muito difícil, que é o Atlético Paranaense, que vai nos encher de moral, vai nos encher de confiança, né? E pode encher o seu bolso de dinheiro, né? Porque o Vasco vai pagar valores altíssimos aí, lá nas casas de aposta, né? E você que quiser apostar na vitória do Vascão, você que quiser botar uma grana no bolso nesse final de semana, nesse sábado, faz o seguinte, corre lá na 1xBet, porque além de você ganhar aí com a vitória do Vasco, né, apostando na vitória do Vasco, você também vai poder ganhar R$7.000 que vão ser sorteados pela 1xBet nesse sábado para você que se cadastrar lá no site deles usando o código promocional Mário Vasco, que está no primeiro comentário fixado, né? Você vai participar desse sorteio dos R$7.000, lembrando que qualquer valor que você deposite lá utilizando o código Mário Vasco, que está no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, qualquer valor que você depositar, eles vão multiplicar por 2. Botou 10, ganhou 20. Botou 50, ganhou 100. Botou 1.000, ganhou 2.000. E quanto maior for o depósito, maior é a sua chance aí de levar aqueles R$7.000 para sua casa aí nesse próximo sábado, beleza? Falar agora sobre assuntos referentes ao mercado da bola, né? Como eu adiantei para vocês agora há pouco, o Vasco está muito próximo de anunciar a saída de 2 jogadores, né? Praticamente já acertadas ali as saídas do atacante Juan Cruz, que estava emprestado ao Vasco junto ao Santos, né? O jogador está indo jogar na Bulgária e o Vasco não vai precisar pagar o valor de R$500.000 ao Santos, né? Do empréstimo do atleta, ele que chegou e não entregou absolutamente nada, não estava nem sendo relacionados para os jogos, né? Uma contratação nível Paulo Brax, né? Uma contratação vagabunda, uma contratação escrota, feita por um cara ali que não tem a menor credibilidade, que é o executivo de futebol do Vasco. Outro jogador que também está de saída, esse que veio com pompa e circunstância, né? Eu acho que 99,9% dos torcedores ficaram muito felizes, né? Quando chegou ali a contratação, foi anunciada a contratação, é o Pedro Raul, né? Chegou como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, chegou para ser o menino propaganda da 777, né? Chegou ali como uma das principais contratações do Vasco para a temporada e acabou caindo em desgraça, né? Que é o PR9, Pedro Raul, né? Começou a temporada fazendo gol e depois ali acabou perdendo muito mais gol do que colocando bola na rede. O Vasco acabou aceitando a proposta do Toluca do México, né? Uma proposta multimilionária de quase R$27 milhões. Pois é, acreditem vocês ou não, mesmo Pedro Raul vivendo esse momento horroroso,
o time mexicano decidiu investir, né? Decidiu ali apostar no jogador e o Vasco aceitou a proposta. O Pedro Raul parece que também aceitou a proposta, tanto é que não treinou nem no sábado, nem no domingo, né? Tá aí basicamente já fora do nosso clube, faltando apenas ali a troca de documentos para que o Toluca possa anunciar oficialmente a contratação do Pedro Raul. E não para por aí, tá? O Vasco pode perder mais um jogador, e esse que foi ali a grande contratação no começo do ano, né? A maior contratação da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, Luca Orediano. Vasco gastou 22 milhões de reais na vinda, né, do meio argentino, que não vingou também, né? E o jogador parece que está aí muito próximo de poder vestir a camisa do Boca Juniors. O treinador do Boca, o Riquelme, né, ex-craque de bola, parece que quer a contratação do Orediano. Aí você vai me perguntar, pô, Mário, o Boca vai tirar dinheiro de onde? O Boca acabou de vender um jogador por um caminhão de dinheiro lá pro futebol português. Então o Boca tá com caixa, tá com grana, e a pedido do seu treinador, né, que é o Riquelme. O Riquelme vê no Orediano aquele atleta do ano passado, do Vélez, e acha que na Argentina ele pode se adaptar muito melhor do que no Brasil. Então não é descartada a venda do Orediano, né? Não é descartada essa negociação com o Boca Juniors, e que poderia até facilitar a vida do Vasco na vinda do Oscar Romero, né? A grande situação hoje em relação ao camisa 10, o Oscar Romero do Boca Juniors, é que o jogador parece que não quer sair de lá. Parece que o atleta que não tem vontade de vir jogar no Vasco, de vir jogar no Brasil, né? Inclusive o nome dele também está sendo cogitado no Corinthians, né? O Corinthians que já contratou o Matias Rojas. Então essa negociação entre Vasco e Boca aí pela situação do Orediano, como eu falei, pode desencadear também uma troca ali, né? Ou então um empréstimo do Romero ao Vasco até o final do ano, e no final do ano o Romero assinando um contrato indefinitivo com o Vasco, porque o contrato dele com o Boca acaba no final desse ano de 2023. Mas nesse momento, para que o Romero venha, o Vasco, a 777, principalmente o Ramon Dias, treinador argentino que hoje comanda o Vasco, tem que convencer o jogador, tem que ir lá, ó, botar aquela historinha no ouvido do cara, porque infelizmente situação de Lanzini muito complicada. Parece que o Lanzini realmente deve estar indo vestir a camisa do River Plate. A situação ali de outros jogadores que foram falados, né, praticamente todos eles descartados aí para essa posição de meio atacante. Então o que nos resta nesse momento é o Oscar Romero ou alguma negociação que está sendo tratada aí com sigilo total por parte ali dos executivos da 777, o que a gente obviamente fica, né, com essa pulga atrás da orelha. Então nesse momento Romero é essa meta, né, é esse alvo aí, é o jogador que está na mira para ser o meio atacante. A situação de centroavante, né, lembrando que hoje atualmente no elenco o Vasco só tem agora o Ryan Santos, perdeu o Juan Cruz lá pro futebol da Bulgária, tá perdendo o Pedro Raul pro México, só nos resta o moleque, né? Tem ali o Eguinaldo, mas Eguinaldo, sinceramente, eu acho que já mostrou que não é aquele centroavante, né? Muito mais jogador de velocidade, de lado de campo, mas não é realidade, não é aquele cara que a gente pode botar de titular, porque infelizmente não vai entregar o que a gente quer, o que é gols. O Ryan pode até fazer isso, mas tem 16 anos, então tem que trazer mais um jogador. A situação é a seguinte, Pablo Vegetti, empresário do jogador, já confirmou que existe uma negociação entre o Vasco e o clube argentino, né, o Belgrano, mas depois que vazou essa negociação, parece que outros clubes aqui do Brasil também demonstraram interesse e também teriam feito proposta pela contratação do Pablo Vegetti. Mais uma furada, né? Mais uma pisada na bola aí dos executivos da 777, principalmente do Paulo Brax. E ontem surgiu a informação que o Vasco queria fazer uma proposta pelo Borré, né? Borré, o jogador que atua no futebol alemão, colombiano, né? Um jogador que vai perder espaço lá no clube dele na Alemanha, porque o clube contratou um novo centroavante e estaria disposto a negociar o Borré, né? Porém, o clube alemão quer 8 milhões de euros, ou seja, mais ou menos ali uns 40 milhões de reais. Eu duvido muito que o Vasco vai botar essa grana na mesa, né? O Vasco deve estar tentando, como sempre, como o Paulo Brax adora fazer, um contrato de empréstimo com a possibilidade de comprar o jogador caso ele atinja algumas metas. Anota o que eu estou falando. Pode ter certeza que essa foi a proposta enviada pelo Paulo Brax e, obviamente, a chance
dessa negociação sair do papel hoje, para mim, é mínima, é muito pequena, até porque o jogador já deu uma entrevista falando que não tem interesse de sair do futebol europeu. Situação de Santiago Rezi, volante que joga no Huracan da Argentina. O Vasco voltou a fazer uma investida, né? Voltou ali a tentar abrir uma negociação, mas mais uma vez esbarra nos valores, né? O Huracan quer 6 milhões de dólares aí para liberar o jogador e o Vasco tentando aquela negociação ali que o Paulo Brax adora, empréstimo com possibilidade de compra. Ou seja, mais uma vez, fica difícil de acreditar que o Vasco vai contar com o Santiago Rezi. E a situação de zagueiro é a seguinte: o Vasco fez uma sondagem pelo Anderson Jesus. O zagueiro se destacou no América Mineiro, se transferiu para o futebol português e nesse momento aguarda, né, o empresário do jogador formalizar uma proposta ao clube dele lá em Portugal, né, para saber a possibilidade de contar com o atleta. Ou seja, acho que esse início da semana o Vasco vai ter que dar aí as cartadas finais para poder ver, né, quais serão os nomes que vão chegar, quais são as contratações que vão realmente tá aí chegando ao Vasco da Gama. E mais uma vez vou repetir aqui, para mim o Vasco contratar jogador hoje que vai trazer benefício técnico, benefício tático, vai passar pela credibilidade do Ramon Dias, porque se depender de Paulo Brax, se depender de Abel Braga, se depender de Luiz Melo, não vou falar palavrão, mas a gente vai ficar realmente numa situação muito complicada. Então torça muito para que os atletas vejam no Ramon Dias essa possibilidade aí, né, de vir jogar no Vasco, se destacar no futebol brasileiro, porque realmente, para mim, essa é a única opção de momento para o nosso clube. Mais uma vez, quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho e mais uma vez quero pedir para você não esquecer de dar aquela moral, deixando o like no vídeo e compartilhando esse vídeo com os amigos vascaínos aí nos grupos de Zap, Facebook e também convidar a rapaziada para seguir a gente nas outras redes sociais. Lembrando que a gente tem Instagram, tem o TikTok, tem o Facebook, tem grupo de Telegram, tudo de graça. Todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem seguir a gente por lá também. Beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!